ativando o modo gravação. A gente ficou ali conversando e acabou passando batido. Mas vamos aqui, ainda tem mais coisa para rodar. Na atividade 2, ó. Atividade 2 eu tenho esses dados aqui. Tá aparecendo o Excel aí, né? Sim. Pronto. Você pode fazer igualzinho. Janeiro, 327. Fevereiro, 350. Aí aqui quando tem 2 já, ele já é esperto o Excel. Aí tu vai lá, ele já vai até, tu marca, ele já gera para ti, ó. Você não tem que sair fazendo. A gente só coloca os valores. A ideia do gráfico de sequência basicamente é perceber sazonalidade. Perceber comportamento que se repete no tempo. Então, dados os números aqui, aí eu marco ele todo. Inserir. Gráfico de coluna. Ele meio que já gera. Esse daqui é o primeiro exercício da segunda lista. É um gráfico simples, mas a dificuldade maior é conseguir esse número, 327. Alguém teve que ir lá no medidor e fazer a coleta do dado para poder verificar lá o quilowatt-hora daquele mês. Ou alguém teve que pegar a conta de energia da empresa ou da casa e anotar esse valor no Excel. Então, o gráfico em si ele é fácil. É um gráfico no tempo, o eixo X é tempo, o eixo Y é o quantitativo, né? Mas conseguir esses números é braçal. Se não tiver uma disciplina, se não tiver alguma automação, a empresa acaba não fazendo. E aí vai ficando. Só para olhar quando está em crise, quando a conta de luz aumentou demais, quando tem algum estresse, aí ele vai lá e volta a aumentar, volta a monitorar, tá? O maior problema da metodologia, do uso dessas metodologias é porque a gente tende a gente começa a fazer os controles, a gente começa a criar controle e começa a monitorar, mas a monitoração vai parando com o tempo. Tu depois, beleza, já estou fazendo isso, aí tu deixa quieto, aí tu para de fazer. Aí acaba voltando o problema de novo, tá? Então, o conceito de melhoria contínua do Lean Manufacturing, de Kaizen, ele vai na direção de apoiar, suportar o Six Sigma, que é a parte do C do DMAIC, o control. Então, tu faz um projeto de melhoria, define, mexe, analyze, improve, control, mas o control é que tu falha na maioria das vezes. Tu acaba melhorando, tu acaba criando formas de monitorar o processo, usando a estatística para isso, mas quando entra na rotina, tu esquece. Tu faz um mês, 2, e depois tu para de fazer. E aí volta a ter desperdício. Professor, Oi. você comentou aí essa parte da coleta também, né? Que é para chegar nesse número, essa parte de coletar os dados também, da quantificação desses dados é um ponto extremamente importante para conseguir gerar os gráficos, né? Porque para cada situação, eu vejo que a gente tem um gráfico que pode explicar melhor, né? Tem o Sim. gráfico de barra, os histogramas, tem Pareto lá, mas a questão eu vejo também como importante essa coleta, né? Saber A, coletar os dados, assim, de a saber tirar uma coleta, amostra, né? a coleta é o mais difícil. Não tem como. Por exemplo, o Pareto ali, deu 900 defeitos, mas esses 900 defeitos não aconteceu de uma vez. Foi acontecendo ao longo de dias, ao longo de horas de trabalho. E aí? Então, eu tenho que ter um processo de coleta para poder pegar o defeito na hora que ele acontece. E aí, como é que é feito isso? É registrado no papel? É registrado num sistema? Da onde vêm esses dados? Então, se a empresa não investir num sistema que a gente chama de shop floor, o nome é assim,
Shop Floor System. Shop Floor System, acho que é isso. Sistemas de chão de fábrica para coleta de dados. Isso aqui basicamente é coleta de dados. E depois é gráficos. O final da minha aula, eu mostro lá o clique, né? Que daqui a pouco eu vou entrar para dar uma navegada com vocês. E eu vou pedir para vocês brincarem com ele. A gente vai ter que marcar mais 1 ou 2 encontros para poder ficar legal. A gente já pode daqui a pouco socializar no grupo do WhatsApp e marca mais 2 datas para conversar mais. Porque senão realmente vai ficando muito rápido e não tem graça tão rápido assim. Tem que entender. Deixa eu abrir socializar agora o outro Word. Oi. Professor, vou fazer minha defesa agora. Ah. Eu até mandei o print da tela para o senhor. Eu só tenho 4 disciplinas disponíveis no meu portal. Aí essa sua não está disponível, por isso que eu não visualizei. Ah, a culpa é minha, então. Exatamente. Então, espera aí. Eu já vou daqui antes que eu me esqueça, né? Pronto. Esse daqui, então, esse exercício visualização de esse primeiro exercício basicamente tá aparecendo hoje, né? É colocar um gráfico de barras com esses valores como nós fizemos. O radar é a segunda atividade. Aí a ideia do radar já são eixos. Ao invés de eu ter só um eixo de X de tempo e um eixo de números, de quantitativo, no radar eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 eixos. Então eu posso ter vários eixos, eu posso montar radares. Radar na área de psicologia, por exemplo, o pessoal usa 24 eixos, 32 eixos, que são perfis comportamentais. Então tu tens uma pontuação, que é o que está aqui embaixo, para cada eixo. E tu consegue olhar eles nessa forma mais hexagonal, né? Vou mostrar aqui. Aqui o radar. Cada eixo desse tem uma pontuação e eu vou marcando aqui. O azulzinho é o marcado, é o valor realizado aqui, ó. O verdinho eu coloquei o planejado. Pronto. E a ideia do radar é eu poder comparar. Então, rapidamente eu olho várias perspectivas de um mesmo processo. Então, eu posso ter aqui indicadores de qualidade, indicadores de ciclo, de eficiência, indicadores de parada, indicadores de acidente de trabalho, e eu posso estar monitorando essa pontuação, monitorando esses valores, numa perspectiva macro. Então, beleza, como é que está a minha empresa do ponto de vista tempos, do ponto de vista paradas, do ponto de vista rejeito e do ponto de vista pessoas. E tu começa a ter várias formas de analisar, né? Aí, beleza, mas Vicente, e esse número aqui, o realizado, de onde vem? Dependendo do eixo, eu não posso, por exemplo, jogar aqui, se eu jogar eficiência de ciclo, se eu jogar percentual de disponibilidade, se eu jogar percentual de qualidade,
e aqui um percentual sei lá, de absenteísmo, então aqui eu tenho, aqui ao invés de ciclo, vou botar ritmo, né? Barra ritmo. Quem me diz o que é isso aqui? Quando eu começo a olhar ritmo, disponibilidade e qualidade, isso aqui é o quê? Esses três. É o EE. Olha aí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, introdução bonitinha do EE. É eficiência e equipamento. Isso. Deixa eu... Vamos ver. Tá aparecendo meu browser, não? Já tá aparecendo o Excel? Excel. Excel, peraí. A máquina tá meio lenta, ó. Vou... Tá difícil aqui o computer, não é fácil às vezes. Volta aqui, então. Pronto. A ideia do OE, esquece, não deu para aparecer lá. Eu ia botar um vídeo explicando. A ideia do cálculo quando a gente começa a usar esse indicador de estratégia, que é o OE, eu começo a monitorar tempo de processo, que vai direto ao tempo de ciclo, e takt time aqui. Então aqui eu estou monitorando se o tempo de ciclo é igual ao takt time. Ontem, conversando com a Hernanda, ela estava com muita dúvida. O takt time tem a ver com demanda, tem a ver com o tempo que o mercado quer um produto. Então, de quanto em quanto tempo alguém compra um carro, modelo tal. Então, isso é mercado. O takt time não tem nada a ver com a fábrica, tem a ver com o mercado. O mercado diz, eu quero um produto a cada 10 minutos ou a cada 20 segundos, um celular novo a cada 20 segundos. E aí eu tenho que pegar e organizar meu tempo de ciclo nessa direção, tá? Eu tenho que pegar minha fábrica, eu tenho que pegar minha linha de produção, eu tenho que pegar meu processo e tentar deixar dentro dos 20 segundos. Se eu fizer isso, eu estou atendendo o mercado. Tá? Às vezes, e aí isso vai ter um ritmo. Planejei tudinho para 20 segundos, mas ao longo do processo começa a dar bronca, começa a parar, começa a perder, começa a mudar o ritmo, o setup não funciona, e aí tu vai para um tempo maior.
tu acaba tendo 22 segundos, 23 segundos. Então, o teu OEE fica comprometido. Se o planejado era 20 segundos, mas o realizado, planejado era aqui 20 segundos, mas o realizado foi 19 segundos, pô, legal. Tu tá produzindo ali perto da meta. Mas se eu fizer 15 segundos, isso é bom? Pô, não é bom, porque tu vai gerar estoque. Tu tem que entregar 20 segundos. E se eu fizer a 22 segundos, é bom? Não, não é bom. Por quê? Porque eu estou pegando e estou entregando, estou deixando de entregar produto para o mercado. O mercado quer 20 segundos. Tá? Então, quando eu tenho esses dois tempos, o OEE vai ser o padrão dividido pelo realizado. Ele é um percentual. Então, padrão dividido pelo realizado. E aí eu tenho aqui 90%. 91% arredondando. Pronto. Quando eu pego e olho a disponibilidade de máquina, as máquinas têm que estar disponíveis para a fábrica, mas não está. Por que não está? Porque está quebrada. Putz, quanto tempo, quantas horas a gente tem para a fábrica? Ah, a gente trabalha em um turno. Ah, é um turno que de 9 horas? É um turno de 9 horas. E quanto tempo a máquina ficou disponível? Ah, a gente trabalha em 3 turnos, então é 24 horas? Ah, é 24 horas. Não, a gente trabalha só um turno de 9 horas, por causa dos bancos de horas. E aí eu tenho nessas 9 horas que eu tenho para trabalhar, de fato eu só trabalhei 8, eu fiquei 1 hora parado. Então, minha eficiência, minha disponibilidade de máquina vai ser 8 dividido por 9. 88%. Porque eu trabalhei 8 horas das 9 disponíveis no meu processo. Eu produzia 20 segundos, aliás, eu produzia 22 segundos, quando eu deveria estar produzindo a 20 segundos. Fui ineficiente. E a qualidade? De tudo aquilo que eu produzi 1.000 unidades. Das 1.000 unidades, eu refuguei 10 peças. Então, 10 peças de tudo aquilo que foi fabricado. Eu tenho 1% de refugo. Aliás, 1% de falta de qualidade. Mas o OE vê qualidade. Então, eu pego aqui e boto 1 menos, para poder calcular o contrário. Tá? Então, das 1.000 peças produzidas, 10 peças eu rejeitei. E aí, eu calculo, então, meu índice de refugo, meu índice de rejeito, meu índice de falta de qualidade é 10 sobre 1.000, que dá 1%. Então, a qualidade da minha empresa é a diferença de 1, né? De 100%, 99. Isso aqui seria os meus indicadores. Tira esse, tira esse, tira esse. E aí, o ideal é que isso aqui fosse 100%. O ideal é que isso aqui fosse 100%. O ideal é que fosse isso aqui 100%. A gente tira mais esse eixo. A gente tira mais esse eixo. O ideal é que ninguém faltasse na minha empresa. Então, eu não gostaria que o pessoal faltasse, mas o pessoal está faltando. Putz, já que está faltando quanto? Ah, devido ao problema de saúde, nós estamos tendo aí 80% de falta. Ou, sei lá, 75%. E aí a gente pode estar usando o gráfico radar para acompanhar de todos os meus problemas, ó, o que está maior, o que está pegando mais é absenteísmo, e depois talvez disponibilidade de máquina, e por último o ciclo com tax time. A ideia do gráfico radar é visualmente eu ter essa área que eu não estou atendendo, né? A área que eu não estou atendendo é essa distância aqui, ó. A pior área é aqui está estreitinho, aqui está estreitinho, aqui está 0.
então eu consigo ter uma visibilidade boa. Aqui está o bem, aqui eu estou quase bem, aqui também, aqui é que eu estou pior. E é, de novo, uma ferramenta visual. A dor de cabeça é chegar nesses valores. Serve para Coleta. gerar os planos de ações, então, né? Para poder. verificar aí. E é a mesma coisa, ó, o QFD, qual é o objetivo do QFD? É verificar quais são os itens, é uma visão, é uma ferramenta gráfica para me escolher quais são os requisitos, os itens que o cliente considera mais importante. Isso é o QFD. O radar já é de todas as minhas broncas, qual é a maior bronca? O Pareto também é a mesma coisa. De todas as minhas broncas, qual é a maior? É sempre priorizando, porque a gente não tem equipe, a gente não tem equipamento, pessoal, dinheiro para sair resolvendo tudo. E todo gestor sabe o que fazer. A maioria do gestor tem o caminho. O problema é que ele tem muita bronca. Então, a ideia do Seis Sigma é prioriza. Vai aos poucos resolvendo. É que nem agora, ó. A gente está numa situação de várias atividades, beleza. Se eu tivesse todas essas atividades para fazer, por que eu não posso? Uma sugestão, quem está fazendo dupla certificação, será que eu estou conseguindo render bem na dupla? Por que eu não rodo só uma e postergo a outra? Porque depois eu rodo a outra. A ideia de fazer dupla é fazer duas pós para poder, em um ano, estar com dois certificados. 2 conhecimentos, mais habilidades. Mas, putz, aconteceu uma pandemia. Eu estou agora trabalhando. Ah, não, mas agora aqui está legal. Vários alunos nossos pediram que tinham postergado a dupla, pediram para fazer a dupla no EAD, para poder acelerar mais ainda, já que estava em casa. Mas se eu estou em casa sem um ambiente de estudo, se eu estou em casa com alguns outros problemas, pode ser que não dê certo. E aí eu forço uma barra e não consigo. Aí eu posso postergar para fazer a outra depois. Tá? Isso é uma coisa. São estratégias, né? Vamos voltar lá para a lista. Aí, esse aqui dava mais trabalho. Alguém fez esse daqui? Esse era para fazer o histograma. Dá não. Dá não, né? O Ricardo Moura, no módulo dele, ensina a fazer isso aqui direto. Tem que só ativar. O chato aqui vai ter que ser digitar esses valores, né? Depois de digitar, o Excel já faz automático o histograma. Se o pessoal pesquisar aí, tem uma ferramenta que pega a imagem e transforma para texto. Garoto. E qual é o nome da ferramenta? Fala aí o nome dessa ferramenta. Já compartilha. Só um minutinho, peraí, que eu vou pegar um link aqui. Pronto. Joga no chat aí que a galera daqui a pouco já usa. Mas no Excel, deixa eu compartilhar o Excel.
Cadê o suplemento aqui? Forma. O meu Excel não tá com o estatístico instalado. Que legal. Eu botei para instalar aqui. Deixa ele instalando aqui. Vai atualizar. Tem que ativar no Excel o modo de estatística. Acho que o de vocês talvez já tenha sido feito online. Ah, tá aqui já. Ó. Vocês colocou. Que aí é possível. Ele já monta. Eu digito os valores. Ele já plota o histograma automático. Tá aqui. É o de análise de dados, é, professor? Na parte de análise de dados. Aí... Ele tem que ir lá no opções do Excel e ativar um suplemento de estatística. Tem ferramentas de análise. Deixa eu mostrar aqui. É aqui, ó. Vem aqui no Excel, aqui em cima. Aí tem opções do Excel. Aqui no opções, aí tem suplementos. Em suplementos tem aqui, ó, ferramentas de análise. Fornece ferramentas de análise para análise estatística e de engenharia. Normalmente ele está inativo. Tá vendo aqui, ó? Aí eu tenho que ativar ele. Só que ele não está ativando, só está o solver ativado aqui. Isso ele vai. Agora. Ferramenta de análise. Tuf. Aí, ó. Ele vai pedir para instalar, ó. Bom, ele vai fazer. Bora ver se ele vai conseguir instalar aqui. Mas só repetindo aí para vocês, ó. Isso vai acontecer aí, tá? Aí ele coloca um módulo de estatística, que aí todos aqueles gráficos do Moura, é tudo nele. Faz tudinho. Deixa ele instalando aí. Daqui a pouco ele... Vai demorar. Na hora que trava. Daqui a pouco eu volto para ele. Deixa eu voltar para o Word. Com esse módulo estatístico vai dar para fazer essa questão 3, tá? Que é direto, é automático. Aí... Aqui. Pronto. Aí a quarta questão. Quarta questão em Ishikawa. Faça o diagrama de causa e efeito para um estudo feito em uma empresa de lavagem de roupas, onde o Pareto
onde do Pareto o efeito roupa manchada foi a principal falha. Aonde que vai ficar a roupa manchada? Na cabeça do peixe. Na cabeça do peixe, bem aqui. Então eu coloco roupa manchada aqui. E aí, o que que eu vou colocar aqui na espinha do peixe? As possíveis causas. As possíveis causas. E aí eu vou pensar, roupa manchada, por causa da máquina. O que que poderia ser? Ah, a máquina está obsoleta. A máquina está com vazamento de óleo. E aí, por conta disso, está manchando. A máquina está enferrujada e por isso está manchando. Então, eu posso colocar aqui várias causas associadas à máquina que levariam a roupa manchada. Por falta de método. Professor, Oi. isso seria um brainstorm organizado? É um brainstorm organizado. O Pareto, o Ishikawa, a espinha de peixe, ela é feita normalmente com um grupo de pessoas que são de áreas diferentes, de preferência com pessoas de várias áreas, para que fique mais rico o brainstorm, só que aí a gente vai agrupando as ideias por categoria. Mas é um brainstorm multidisciplinar com organizando as causas por categoria. Essa é a ideia do Pareto. Desculpa, do Ishikawa. Tá? Então, é uma relação causa e efeito. O efeito fica na cabeça do peixe e as causas ficam nas espinhas do peixe. E aí as categorias eu posso sair mudando, tá? Não precisa ser... Essas aqui são as mais utilizadas na indústria. São os 6Ms ou Ishikawa, mas tem empresa que só usa 3Ms, por exemplo. Usa só método, usa materiais e usa máquina. Tem outros que usam mão de obra também, 4. Tem outros que tiram medição e meio ambiente, eles tiram. Para facilitar na hora de fazer a análise. Varia de acordo com o ramo da empresa, digamos assim? Não, por exemplo, por que retiraria meio ambiente? Quando eu monto um Ishikawa, eu vou dizer quais são as causas controláveis e as causas não controláveis. E aí tem gestor, tem equipe que diz o seguinte, cara, coisas do meio ambiente é não controlável. Já está lá, não tem como a gente controlar, então tira. É para facilitar, para tirar a complexidade mesmo. E medição tem a ver com, são medidas, né? Então, por exemplo de medida no roupa manchada. Qual medida poderia dar roupa manchada numa fábrica numa empresa de lavagem de roupas? A Um exemplo, questão dos produtos, o quanto de sabão, o quanto de amaciante entraria aí? pronto, o volume, a quantidade de amaciante, de volume de amaciante, de alvejante, água sanitária, quantidade de sabão poderia impactar numa roupa manchada. Mas aí eu te pergunto, a quantidade, isso não é um problema das pessoas colocarem errado ou é um problema Então, de isso que eu ia perguntar, procedimento? se não estaria atrelado à mão de obra. Pronto. E aí é por isso que às vezes o pessoal tira a medição. Então, por que eu estou errando na quantidade de alvejante, na quantidade de sabão? É porque eu não treinei a mão de obra ou é porque eu não disse para a mão de obra quanto era para usar? E aí a questão do treinamento também poderia entrar na questão do método. Será que existe um treinamento Existe para procedimento de isso? treinamento. O funcionário acabou de entrar na empresa, ele passa por um processo de treinamento? Ah, ele passa. Então tem método. Mas ele não aprendeu. E aí ele está fazendo errado. Aí pode ser ele. É mão de obra. Mão de obra. Mas aí, peraí, mas como é que ele tem que pegar e coletar esse sabão? É com uma pá? É com um potezinho? Ou tem um dispenser? Tem alguma coisa mais arrojada? Aí já pode ser máquina. Entendeu? Então, se eu tiver lá na máquina um dispenser que tem um nível marcadinho, já dizendo qual é a quantidade padrão, se eu treinar um operador para usar esse dispenser corretamente na máquina, esse treinamento aconteceu, tem um procedimento, tem uma ficha técnica do lado da máquina ensinando, para esse tipo de roupa, vai até aqui no marcador de sabão. Se for outro tipo de roupa, coloca no nível superior. Então, tem um roteiro. Então, tu tem método, tu tem máquina e tu tem treinamento.
e mesmo assim acontece o problema, aí a ideia do Ishikawa é a gente começar num brainstorm, começar a procurar possíveis causas. Então ele é aberto, ele é realmente, depende das pessoas. Se tu fizer um brainstorm só com o pessoal de uma determinada área, ele fica viciado, tá? Sim. Se tu fizer ele com pessoas que não tem nada a ver com o problema, ele também fica viciado. Tu tem que misturar pessoas que têm a ver com o problema e pessoas que não têm a ver com o problema. Por quê? Me diz aí. Acho que é porque, como a gente já tem uma visão que às vezes uma anomalia vira paisagem, trazendo uma pessoa de fora, ela vem com outro olhar. Pronto, uma anomalia vira paisagem, é ótimo, é isso mesmo. Às vezes a gente vai convivendo com o problema e nem percebe que é problema, né? Aí precisa de alguém de fora para dizer, cara, mas isso não tá bom. Ah, é, né? Aí pronto. Então uma pessoa de fora tem uma visão mais criativa e uma pessoa que está no meio do problema, ele tem uma visão, às vezes, muito técnica e já está embaçado, já virou paisagem. Boa. Então, aqui, pessoal, vocês, deixa eu ver se o Solver já instalou aqui. Instalou. Suplementos. Instalou? Não instalou. Eu não... Opções do Excel de novo. Suplementos, ok. Não instalou no meu não. Deixa quieto. Vamos volta para cá. Hoje volta. Pronto. A aula de hoje, eu tinha planejado rodar isso aqui. Era a gente falar do FEMEA. Com relação à estatística aplicada, vocês vão ter aula amanhã com o Moura, é para tirar dúvida em cima de exercício, correto? E amanhã Acho que é? sim. Tem Essa é uma aula segunda-feira. de reposição para São Luís, Andra. Se tu quiser fazer, eu socializo com as duas turmas. Segunda-feira. É Acho que segunda. amanhã não, desculpa, segunda. Hoje é. Tô perdido eu. Hoje é sábado. Eu vou socializar com as turmas de Manaus essa reposição do Moura para São Luís, porque é só para tirar dúvida, pelo que eu entendi, era isso. Ele vai dar continuidade no módulo lá, o módulo 3 e 4. Ainda vai falar ainda. Ainda vai Isso falar? mesmo. Isso, a aula passada ele finalizou algum conteúdo da segunda, das aulas 1 e 2, tirou algumas dúvidas da primeira lista de atividades e agora ele vai para as aulas 3 e 4 e apresentar a lista de atividades. Então pode ser legal para as turmas de Manaus também fazer, que estão com dúvida.
Pode Acho sim, aproveita e faz a revisão do conteúdo. que já junta todo mundo. Eu vou socializar com a turma de Manaus também. Certo. Aqui, ó, eu tinha planejado, beleza, aula 1 e 2 era Pareto, radar, gráfico de sequência, Ishikawa e histograma, e QFD. Já foram aí 6 ferramentinhas. Aí a aula 3 e a aula 4, hoje era só FEMEA hoje. E aí a quarta aula, 5W2H, carta de controle e dashboard. Tá? Eu vou fazer um overview do FEMEA e vou entrar no 5W2H, que é fácil. Tá? E aí eu acho que a gente vai marcar mais uma aula só para falar de dashboard e carta de controle. Mais de dashboard. Alguém conseguiu instalar, configurar o clique para acessar? Eu falei dele, mas não sei se alguém chegou a ver. Eu acho que tem um limite de 30 dias. Isso, Para mim, eu esperei um pouco assim para poder fazer o cadastro lá. para fazer o cadastro, né? Tá. Eu vou dar, daqui a pouco eu abro ele para mostrar como é que fica a tela dele também. A gente pode ir na próxima aula só ser ele, só vai ser o dashboard. Tá. O FEMEA, ele é uma ferramenta do Analyze, tá? Da parte do DMAIC. Então, ele junta todas as ferramentinhas que a gente já viu, Paretos, Ishikawas, ele usa o 5W2H, carta de controle, gráfico de sequência, está tudo aqui dentro. Basicamente, a tradução ao pé da letra é Failure Mode and Effect Analysis. Então, é identificar o modo de falha e análise de efeito. Então, que tipo de efeito? O efeito é o problema, é aquilo que acontece no final do produto final, na ponta. Então, para evitar essa falha ao longo do processo, quais seriam as causas principais? E o que eu estou fazendo para bloquear essas causas principais? O objetivo do FEMEA é mais ou menos isso, organizar nas etapas do processo, aí entra o conceito de CIPOC, quais são as principais causas, e aí entra o conceito de Ishikawa, que gera um maior ou pior efeito na ponta, no cliente. E aí, pior, justamente, é o Pareto. Tá? Então, ele vai juntando todas as ferramentinhas para priorizar uma etapa do processo, para priorizar um efeito que tem um impacto pior no cliente, para priorizar a principal causa, que eu vou montar um plano de ação, já que eu tenho recursos limitados. Então, é uma ferramenta que junta todas as outras ferramentas do Six Sigma e ele não tem assim um limite. Eu posso usar qualquer ferramenta do Six Sigma nas etapas do FEMEA. Ele não chega a ser bem uma ferramenta, acaba sendo uma metodologia, um processo de organizar a análise, né? Foi desenvolvido pela NASA na década de 50 aí, com relação à parte muitas dessas ferramentas estatísticas, pessoal, surgiu na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, em função da necessidade de montar estratégias com comprovação matemática, tá? Então, pesquisa de armamentista, essa necessidade de levar o homem à Lua e mostrar poderio, deu uma alavancada muito grande na matemática e na estatística. E o FEMEA surgiu no projeto do Apollo, que tinha que evitar falha, porque uma falha com um foguete no espaço é simplesmente a perda total. Depois do FEMEA acabou sendo adotado pela indústria automobilística, que é outra que normalmente está sempre à frente, né? Então, os requisitos de qualidade e o alto valor dos bens da área de veículos, da área de 4 rodas, eles acabam elevando o patamar de qualidade das outras indústrias. Então, por exemplo, se a gente for ver agora, o Elon Musk lá com acho que deu branco agora no carro solar, do carro energia, a bateria, né, no carro elétrico,
eles acabam remodelando todo o processo produtivo deles, usam os conceitos de Lean Manufacturing, usam os conceitos de inteligência artificial, usam os conceitos de estatística direto para garantir um padrão de automóveis que a gente não está acostumado, nem topa ainda pagar por isso, porque é um carro da faixa de R$200 mil. Mas que daqui a pouco vai ficar barato e vai virar padrão. Não tem jeito. Temos basicamente dois tipos de FMEA, tá? FMEA de produto e FMEA de processo. Na maioria das fábricas, a gente faz FMEA de processo. O que é isso? O processo já está rodando e eu tenho problemas. Eu tenho falhas, eu tenho defeitos, eu tenho broncas. E aí eu vou entender o que está acontecendo no processo e eu uso a metodologia do FMEA. O produto é quando eu vou lançar um produto novo. Antes de o produto entrar na fábrica, antes de eu começar a fabricação, eu já olho o design do produto e vejo tudo que pode dar de errado durante a fabricação. Então, é um FMEA preventivo. Eu começo a prever o que pode acontecer durante a fase do projeto do produto. Tá? FMEA de defeitos eu tenho um defeito que já aconteceu um impacto muito grande, por exemplo, um recall desses das fábricas de automóveis, e aí tu detecta em campo um problema grave, e aí isso passou batido ao longo da fabricação, isso passou batido nos processos internos, passou batido na parte de design de produto, e o negócio já foi pego lá no cliente. Um exemplo. E aí começa a ter defeito estranho acontecendo no cliente e quem está sinalizando para ti é o assistente técnico, tá? E aí a equipe toda se reúne para tentar fazer de trás para frente, né? Procurar rastreabilidade do que aconteceu e tentar mapear e bloquear a falha lá no processo. Ou no fabricante, de algum parceiro também. E o FMEA, em projetos Seis Sigmas, é uma das ferramentas mais utilizadas, tá? Vocês vão acabar se deparando com o FMEA direto. Aqui eu vou explicando um pouquinho, a gente já falou. Vou mais para a leitura. Aqui alguns benefícios. Melhora da qualidade, competitividade, compreensão do projeto e processo, sim. Reduzir custo. Todos são benefícios que vocês já têm noção da importância. É ser competitivo, ter qualidade, ter custo baixo. O roteiro mais ou menos esse. Eu tenho o modo da falha, é o problema, aquilo que o cliente percebe, o impacto negativo. Isso tem efeitos, isso tem causas, e eu tenho que criar formas de bloquear, são as detecções, tá? Então, o cliente percebeu o problema, mas como é que ele se comporta o problema? Como é que a falha se apresenta no cliente? Quais são as possíveis causas para essa falha? E dessas causas, como é que eu estou trabalhando a parte de detecção? Como é que eu estou bloqueando essas causas? Existe controle? Não existe? Vamos inserir controle? Vamos melhorar os controles existentes para evitar que a causa ocorra, para evitar que o efeito do problema surja no cliente. Essa é a ideia do FMEA. Aqui alguns roteiros. Vamos apresentar logo a cara dele. Pronto. Isso aqui é o jeitão do FMEA. Normalmente ele é feito no Excel, tá? Eu coloco as etapas do processo e aí o CIPOC entra aqui muito bem, mapear o processo, desenhar as etapas. Ah, Vicente, eu vou fazer bem detalhado aqui as etapas do processo. Não precisa, pode ser alguma coisa superficial no primeiro momento, tá? E depois tu vai detalhando, porque senão tu começa querendo fazer o ótimo e não faz nem o bom. Então, se a empresa não tem uma cultura, começa macro, etapas macro, e depois vai detalhando. E aí vem o modo da falha. O modo da falha é como o problema aparece lá no cliente, tá?
Então, beleza. Nessa etapa do processo, o cliente, eu tenho cliente interno, clientes externos. Então, eu posso estar olhando como a falha acontece na ponta ou na próxima etapa. O efeito, o cliente sente isso. Por causa desse processo de falha, a pintura está acontecendo errado na parte de pintura dos tanques da motocicleta, e o efeito percebido pelo cliente é que depois de alguns meses usando, começa a trincar a pintura ou começa a ficar opaco em alguma área da pintura. Então, a severidade disso é o SEV, é um número. Então, o impacto disso, o quão ruim isso é para o cliente, a gente chama de severidade. E por que isso está acontecendo? E aqui nas causas eu posso colocar várias causas. Então, para o mesmo efeito da falha, eu posso ter várias causas. Então, uma linha aqui pode ter 2, 3, 4 linhas aqui. E quais são essas linhas? O Ishikawa. Tu montou um Ishikawa com a tua equipe para esse efeito aqui que está na cabeça da espinha de peixe. O efeito da espinha de peixe vão gerar várias causas. A severidade é só e ela vai repetir para todas as causas, porque toda vez que esse efeito acontecer, toda vez que essa causa acontecer, esse efeito vai impactar do mesmo jeito. Então, eu repito a severidade em todas as causas. E aí eu tenho ocorrências. Por causa da causa 1, quantas vezes isso repetiu? Por causa da causa 2, por causa da causa 3. E aí eu tenho aqui como se fosse a quantidade de vezes que aquela causa gerou o efeito. E aqui eu vou ter um outro número. Ah, mas Vicente, eu não tenho essa quantidade de vezes porque eu não tenho um sistema de monitoração. E aí volta para a subjetividade e aí tu vai ter uma tabela. E aí tu pode ter uma escala onde tu vai dizer, acontece muitas vezes, acontece poucas, raras, quase não acontece. E aí tu dá um número, 1, 2, 3, 4, 5 e coloca aqui no ocorrências. Professor, Oi? para essa questão de levantamento das ocorrências, pode ser feito por amostragem? Pode sim. Se tu tiver um sistema que monitora em tempo real, está coletando os dados do processo, tu vai ter as causas, as ocorrências, um número real. Quantas vezes aconteceu por esse motivo, tá? E aí tu pode jogar o valor aí direto. Um número 20, 30, um número grande. E pode ser também com base numa escala de 1 a 9 ou de 1 a 5, que permita tu fazer uma análise com base na experiência da equipe que está montando o FEMEA. Ou tu pode pegar amostras do primeiro turno, do segundo turno. Quantas vezes aconteceu durante um período de tempo? Durante os últimos 3 dias, 2 dias. E aí, nesse período, tu joga ela aqui. Tá? Então, tem 3 cenários aí. Tu pode ter alguns dados coletados manualmente, tu pode ter dados coletados automaticamente e tu pode não ter dado nenhum e vai por brainstorm. Professor, e essa severidade, ela também tem uma escala, por exemplo, de 1 a 10, de 1 a 20, ou é aleatório? Tem uma escala também. E aí, a escala ela pode ter um impacto tanto qualitativo, seria sentimento da equipe, de 1 a 9, de 1 a 10, de 1 a 5, ou ela pode ter um valor financeiro. Quando essa falha acontece, quanto é o meu prejuízo em reais? E aí tu coloca um impacto financeiro aí na severidade. Tá? Ok. Por exemplo, se der uma falha numa motocicleta do ponto de vista que o cliente vai fazer um reparo no assistente técnico e o custo desse reparo é R$1.000, então tu cria uma escala de valores na severidade e coloca ela aí, usando a parte financeira. Então, a escala eu posso criar, de acordo com... O que é severidade para ti? Severidade pode ser dinheiro, severidade pode ser a marca, a imagem. Imagina que deu uma falha numa etapa,
no item de fabricação que gera um acidente, e esse acidente é fatal. Então, o impacto é muito mais na imagem do que no dinheiro. Sim, entendi. Né? Então, vai depender muito que vai do efeito da falha e do modo da falha. O modo é como aparece no cliente, o efeito é como aparece na fábrica. Aí, controle atual. O controle, existe controle para cada causa. Se eu tiver aqui causa 1, tem controle para causa 1? Não tem. Causa 2, tem controle? Tem. Causa 3, tem controle? Tem. Causa 4, tem controle? Não tem. Então, para cada causa que tiver aqui, eu vou verificar se tem controle ou não. E vou dizer qual é o controle. O controle é 1 GB de teste no posto seguinte. O controle é uma inspeção amostrada pela equipe tal, pela equipe da qualidade. O controle é um dispositivo de Poka-Yoke, dispositivo para evitar falhas, né? Então, tu vai explicar qual é o controle aqui nessas células dessa planilhinha Excel. E aí depois tu vai dizer qual é a qualidade desse controle. Se ele pega tudo, detecção. Então, beleza. Se eu tenho um controle, um posto na frente dessa etapa do processo que vai inspecionar 100% das peças, a detecção é boa, tá? Se eu tenho um robô, um equipamento que vai medir tudo e vai inspecionar e vai refugar quando der erro, a detecção é boa. Se eu tenho uma amostragem periodicamente, 2, 3 amostras por turno, por hora, a detecção já não é tão boa. Se eu faço amostragem por lotes, uma vez por turno, ou antes de mandar para o cliente, a amostragem é pior ainda, tá? Então, a detecção, eu vou também criar uma escala de 1 a 9, onde eu vou estar botando meu sentimento em relação ao tipo de controle que foi criado no processo. Se o controle for bom, a detecção vai ser baixa. Se o controle for ruim, a detecção vai ser alta. É só essa parte que é chata no FEMEA. Porque aqui, ó, na severidade, quanto maior, pior. Concorda? Quanto maior for o número da severidade, quer dizer que o impacto é pior. Na ocorrência, quanto maior, pior. Quanto mais vezes aquela causa gera o efeito, maior vai ser o número da ocorrência. Certo? E na detecção, ela é inversamente proporcional. Quanto melhor for a detecção, menor vai ser o número. Quanto melhor for a detecção, melhor vai ser o número. Ou, quanto pior for a detecção, maior vai ser o número. Aí fica tudo maior. Entendeu? Se o controle não existir, o número aqui é alto na detecção. Se o controle não existir, o número da detecção é alto. Porque quando eu multiplicar esse RPN, é o índice de risco, eu vou multiplicar severidade, ocorrências e detecção. E vai dar um número aqui. Esse número vai priorizar o meu plano de ação. Deixa eu mostrar aqui. Aqui ele vai mostrando passo a passo as etapas do processo. O 2 é como acontece nas etapas, como que o problema se apresenta, quais são as consequências no final, severidade, pontuação para o efeito. Quanto mais grave é o efeito, aqui ó, quanto mais grave é o efeito, maior é a pontuação. Então esse cara aqui ele aumenta com a gravidade, severidade. O modo de falha, aí ele vai explicando 1 a 1. Exemplos. Deixa eu voltar para minha planilha. Efeito. Severidade. Beleza. Aí volta para... Aqui uma escala, ó. Um ranking de 1 a 10 para a severidade. Não tem efeito no cliente. O cliente não percebe o problema. Pô, show de bola. É 1. Observa que não tem 0, tá?
É de 1 a 10, sempre começando 1, senão a multiplicação vai zerar. O cliente pode ver, mas não se aborrece. 2. O cliente verá e poderá ficar ligeiramente aborrecido. Mínimo 3. E aí vai. O cliente ficará ligeiramente aborrecido, ficará ligeiramente insatisfeito, ficará insatisfeito, muito insatisfeito, extremamente satisfeito, risco de segurança, perigo de vida. 9 e 10. Né? Isso aqui é uma escala bastante utilizada, tá, pessoal? Mas, de novo, eu posso fazer um equivalente desse. Quando eu falei agora dos reais, do impacto financeiro, eu teria que pegar e fazer a mesma coisa. Coloca de 1 a 10 e coloca a faixa de valores aqui para poder facilitar a análise, tá? Então, beleza, se o impacto financeiro for 10% do valor do produto, 5% do valor do produto, 50% do valor do produto, 100% do valor do produto. É uma possibilidade. Pronto. Aí vai para as causas. Quais são as causas do problema? Aí, ó, sugestão dos 5 porquês ou Ishikawa. A pontuação, aqui, ó, a quantidade de ocorrências. Assinalar a pontuação em relação à frequência de ocorrência. Quantas vezes acontece? Da causa geradora do problema. Quanto maior o número, maior a pontuação. Quanto maior a ocorrência, maior a pontuação. Então, ele aqui também, quanto maior, pior. Controle. Existe controle para esse efeito, para essa causa? Então, para cada causa, eu vou ter que mapear um controle. É de olho na causa, tá? Começa um efeito, que pode ter 4 causas, que tem que ter 4 controles, para bloquear as causas e zerar o efeito. Essa é a ideia. E esse efeito acontece em uma etapa do processo, por exemplo. E aí a detecção. Pontuar o controle com relação a escape e detecção. Quanto mais falho for o controle, maior vai ser a pontuação. Então, o controle não é bom, dá nota 10. Para poder o número ficar alto. Se o controle for bom, coloca nota 1. Aí ele vai explicando de novo, passo a passo. Vai dando exemplo. Tabelinha de ocorrências, ó. E observa aqui na descrição, ó, a gente já coloca aí, ó, o que é extremamente improvável. Chance de ocorrer menor que 0,5 partes por milhão. Improvável, de 0,5 a 5 partes por milhões. Então, em 1 milhão de peças produzidas, só vou ter 5 defeitos. Se eu tiver 5 defeitos, eu vou colocar nota 2. Improvável, nota 3, mínima. Tá rápido ou tá tranquilo até agora? Tranquilo. 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 E aí vai. E observa que os rankings são sempre assim, ó, de 1 a 10. Aí vem um textinho explicando, mas vem uma métrica. Ele não deixa muito subjetivo, porque senão cada um vai falar, não, eu vou chutar 3, eu vou chutar 7. Pô, se todo mundo sair chutando, aí não dá certo. Então tem que ter uma métrica aqui para poder fazer evitar a ambiguidade. Isso aqui é na ocorrência da causa. No controle, detecção, já falou, né? Tabela de detecção. Saúde. Nada... Desculpa. Áudio ligado. Ainda bem que nós estamos aqui na videoconferência. Olha lá. Detecção, se eu consigo pegar o defeito, não vai aparecer no cliente, então a detecção é garantida. Eu coloco certo, um número baixo. O defeito será pego antes do envio do projeto para a manufatura. Se o defeito não for pego, sair, falhar mesmo, aí é 10.
É o pior caso. Então, quanto mais fraca for a detecção, mais falha for a detecção, maior vai ser o ranking. E aí depois é feita uma multiplicação. Ah, não, ainda está aqui. Aqui uma outra tabela com exemplo de detecção. E depois a gente tem esse RPN, que é Risk Priority Number, que é um número de priorização, que a ideia é multiplicar severidade versus ocorrência versus detecção. Multiplico um vezes o outro. E aí vai dar um número. E aí eu vou priorizar justamente aquele que tiver maior número. Eu vou rodar uma apresentação aqui que foi bem legal. E eu vou compartilhar essa apresentação com vocês lá na plataforma. Professor, antes de eu rodar aí, a tabela lá não funcionou em nenhum programa que eu testei aqui. Qual Só tabela? que eu enviei a tabela do atividade 2 lá, aquela com vários números. Ah, tá. Eu fiz outro método aqui, e aí eu mandei no grupo do WhatsApp lá do QS200. O senhor encaminha para o pessoal lá de... Opa, beleza. Eu vou colocar ela na plataforma, o pessoal fazer download e eu mando para as outras turmas também, para facilitar a digitação. Beleza. Obrigado, Francisco. Eu vou socializar esse material aqui também, que foi um projeto de uma turma aqui em Manaus, onde a gente tinha um black belt na turma e eles tinham que fazer um projeto de melhoria. Cada equipe tinha que fazer um projeto de melhoria usando as ferramentas do Seis Sigma. E aí saiu um projeto bem legal. Vou apresentar aqui. Isso aqui foi o seguinte, ó. Redução do índice de scrap é refúgio, de laranja no processo logístico da empresa FB de Souza Distribuidora. Então, ele fez aqui uma sequência, né, que é o DMIC, Define, Mesh, Analyze, Improve Control. E aí ele colocou... Vocês estão vendo a apresentação legalzinha, né? Tá. Sim. Define Phase. Então, alto índice de avarias por deficiência no processo logístico de distribuição de laranja. Nossos principais clientes reivindicam melhor qualidade no nosso produto e aumento da demanda interna. A meta da equipe empresarial é redução de custo, processo e satisfação do cliente. Então, o que acontece? As laranjas que chegam aqui em Manaus, elas vêm via rodoviário de São Paulo. O cara carrega a laranja de São Paulo e traz para Manaus. O rodoviário de São Paulo até Manaus, em média, 15 dias, mais ou menos, porque tem uns 4, 5 dias que são de balsa, saindo de Belém. Então, ainda tem mais desembaraço. Então, você queima aí de 15 dias, tranquilamente, para poder estar uma carga aqui em Manaus. Aí, o que acontece? Nesse processo do transporte da matéria da laranja para Manaus, eles estavam tendo uma perda muito grande. Então, ele desenhou aqui um CIPOC bem macro. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho as laranjas que vêm de São Paulo, depois o processo de laranja, que é feito aqui na Ceasa, e depois a distribuição com os clientes. Beleza. Isso aqui vai para distribuição para os supermercados. Dentro do processo da laranja, foi identificado que existe a entrada, alimentação, lavagem, estufa, separação e saída. Então, ele fez um drill down macro, CIPOC macro. Dentro do CIPOC, ele fez um pequeno fluxograma. Ainda é meio que um CIPOC também. Ainda está bem superficial, bem visão macro. E aí, o que acontece? Eles estão percebendo que
atualmente eles têm uma perda de 405 sacos de laranja por mês. Então, ao longo do processo de beneficiamento da laranja, que basicamente é lavar, polir e distribuir ela nos supermercados locais, eles estão perdendo uma média de 405 sacos, que é uma perda muito alta. E aí, o baseline foi traçado, aqui embaixo, ó, 405 sacos, baseline, está dando uma perda de 150 mil. A meta, goal, é reduzir pela metade, 202 sacos, e aí reduzir a perda financeira para metade, 75 mil. E o estado da arte, o entitlement, seria 101 sacos, a melhoria contínua. Se continuar melhorando, 37 mil de perda. Observa que tem valores aqui, ó, nessa parte aqui das metas, goal. Então, se eu não colocar valores, projeto Seis Sigma não é verdadeiro. Projeto Seis Sigma tem que ter valor. Então, hoje eu estou perdendo 150 mil reais. Beleza, com esse projeto eu vou ter um ganho de 50 mil, um ganho de 100 mil, e aí eu começo a justificar o projeto. Aí ele montou um organograma, a equipe do projeto, ele chamou aqui de Key Players. E aí ele usou Pareto. Professor, Oi. uma pergunta em relação a esse slide. Nesse caso, ele está dizendo que ele vai ter o ganho a princípio de 50%, mas em quanto tempo? Ele não botou meta, né, de prazo. Verdade, faltou o prazo. Mas lá na frente ele mostra, mas ele podia ter colocado aqui, logo no início. Okay. Esse projeto de melhoria vai acontecer em 1 mês, em 2 meses. Mas vai já sair. Então aqui, ó, eu estou só definindo o problema. Para o Define, eu usei o quê? Usei gráfico de sequência, que é um gráfico no tempo, ó, janeiro, fevereiro, março, igual aquele que a gente usou lá para a parte de energia. Eu usei CIPOC e a meta financeira, Define. Aí, ó, Measure e Analyze. Fez mais medições e foi entender lá. Aqueles 405 sacos que eu estou perdendo, veio da onde? Aí fez um paretinho. Por que eu perco 405 sacos? Porque eu tenho 42% de laranjas amassadas, eu tenho 28% de laranjas queimadas, eu tenho 16% de laranjas scrap e 14 furadas, que dá os 153 mil. Isso aqui é Pareto. Então, usou um Pareto para poder justificar que dos 405 sacos, praticamente a metade é laranja amassada. Tá? O que é laranja queimada? Quando a laranja é amassada, ela estoura. Quando ela estoura, o líquido entra em contato com as outras e fica preta, queima a casca da laranja. Ela ainda está boa por dentro, mas ela está com a casca preta, manchada, e aí acaba sendo refúgio. O scrap e a furada é laranja que realmente estourou, esbagaçou no transporte. Então a laranja vem num caminhão batendo de lá de São Paulo até Manaus. Quando chega aqui, já chega sem condições mesmo. Aí ele, depois do Pareto, ele fez o quê? IPO. Input, Process, Output. E aí é textual, ó. O que é de input? Laranjas de São Paulo, mão de obra direta, cestas, empilhamento da laranja, isso é a entrada no processo deles. A laranja que vem de São Paulo, pessoas trabalhando, empilhamento e cestas. E o que sai? Sai laranja alimentada e eles já retiram o refúgio da laranja que veio de São Paulo. Aí depois vai para a lavagem. O que faz na lavagem? Lavagem entra água, escova de nylon. E o que sai? Sai laranja limpa. Depois vai para a estufa. Estufa entra ventiladores, ar quente e mão de obra direta. Essa água é uma água com silicone para a laranja ficar brilhosa. E aí depois ela passa num ventiladorzão lá para poder a laranja ficar bonita. Aí a laranja fica seca e fica polida, por causa do silicone que tem aqui na água. Depois essa laranja ela vai ser separada
e vai ser encaminhada para o cliente. Então, mão de obra direta, saco e fios. É o que entra na saída do processo de laranja. Sai de lá laranjas separadas, embalagem, estocagem e carregamento. Então, observa que isso aqui é simplesmente observação. As pessoas foram para o processo, os alunos foram para o processo, fotografaram, conversaram com as pessoas e documentaram. Aqui tem números, que normalmente é fácil de conseguir, porque é minha perda. Então, estou perdendo 405 sacos. Aí depois transformou isso em reais, 150 mil. Isso também é fácil, cada saco tem um preço. O mapa do processo macro é rápido, é uma conversa com as pessoas, e aí já tem uma visão bem macro. Esse IPO também foi simples, nada de muito requinte. Aí vem o FEMEA. Aí no FEMEA ele colocou as etapas do processo na primeira coluna e foi colocando o que acontecia. No início do processo, fora do local exato, limpar a laranja para receber cera, não foi limpo corretamente. Ele foi mapeando cada etapa do processo. E percebeu aqui, a parte mais crítica acontecia no estoque inicial, na embalagem e na estocagem. No estoque inicial, acontecia aglomeração de laranjas no chão. Quando chegava, deixa eu mostrar as fotos. A laranja chega assim, no caminhão. Aí o cara carrega e leva aqui para a Dona Maria. A Dona Maria, separa aquilo que está refugado já. Já chegou estourado. Então aqui já é feita uma retirada de laranja que amassaram durante o transporte. Depois é lavada a laranja. Então joga água com silicone, tem aqui uma tubulação. Esse slide eu vou colocar na plataforma em PowerPoint para vocês verem com calma. E aí é feita a lavagem com silicone. Depois é feita a secagem da laranja com estufas e elas saem todas polidas, brilhosas e tudo mais. Na separação, as maiores laranjas vão para um tipo de saco, as menores vão para outro, e se ainda tiver alguma laranja danificada, eles removem, tá? E aí depois é feito o empilhamento e a distribuição. Esse negócio aqui é que era bronca. Quando a laranja chegou a laranja e aqui não tem como rodar, os caras jogavam a laranja lá no fundo do armazém. Então o recebimento era na porrada. Devido ao grande número de laranjas sobrepostas, o índice de laranjas amassadas era muito grande. Com a alteração desse índice, reduziu significativamente. Qual foi a proposta? Comprar esses engradados aqui e colocar a laranja dentro dessas estruturas de plástico que acaba controlando o peso, né? A última laranja que está aqui embaixo está sofrendo, coitada. Aí depois, outras coisas que eles perceberam. O saco que eles usavam era esse saco de napa. Então, esse saco ele abafava. Quando abafava, proliferava bactéria, acabava estourando, queimando a laranja, ficando o líquido, né? Acabava ficando a casca preta. Aí trocaram para esse saco furadinho, que é igual aquele saco de cebola. Outra coisa que eles fizeram foi não deixar empilhar muito. Para organizar lá, jogavam um em cima do outro, o último saco aqui sofria também. Aí não, espalha mais, coloca uma altura menor para evitar empilhamento. E aí eles atuaram basicamente nos dois itens do Pareto, o amassado e o queimado. Laranja queimada devido à meleca lá da laranja e o amassado que gerava a meleca. Esses outros dois já vêm de São Paulo assim, não tinha como atuar. E olhando de novo o FEMEA, tá vendo aqui, tem um número 5, 7, 6, 3, 6, 4, e aí vem a multiplicação. O que está em laranjadinho foram as etapas do processo que se destacaram no FEMEA para montar o plano de ação. E o plano de ação basicamente foi comprar os engradados
e trocar o saco de napa por saco furadinho. É isso. Show de bola. É um trabalho completo praticamente aí. É um trabalho completo e usando ferramentas simples, ó. Gráfico de sequência. Yellow Belt. Gráfico de sequência, CIPOC, Pareto, IPO e aí o FEME para dar uma arrumada no final. E aí depois registra com fotos, né? Tem a parte do valor e a meta foi alcançada em uma semana. Porque é um plano de ação simples. Eram ações simples, era procedimento. Então, isso é a parte legal do Seis Sigma. Às vezes a gente olha assim e diz, cara, não, Seis Sigma é muito estatística, é muito pesado, tem que usar isso, tem que usar aquilo. São 28 ferramentas, mas tu pode usar as ferramentas que lhe convém e que tu tem domínio e que já vai ser muito bom. A maioria das ferramentas básicas já resolve muita coisa. Deixa eu ver aqui. Atividade 3. Eu nem sei se eu vou passar, mas eu vou explicar o que é atividade 3. Fazer um FEMEA de uma viagem de férias. Você está programando uma viagem em família. A ideia é viajar para uma cidade litorânea. Pronto. Levando o esposo e os filhos. Esposa. Nesse sentido, você deve considerar todos os pontos para o planejamento das férias. Local, hospedagem, roupas, malas, passagem, aluguel de carro e outros. Então, faça um planejamento, identificando todos os fatores que devem ser considerados no planejamento da viagem em um diagrama de causa e efeito. Em seguida, faça uma avaliação dos problemas que podem ocorrer, problemas potenciais, através de um FEMEA, para que possa ter um plano preventivo. Uma pergunta, esse FEMEA aqui é um FEMEA de processo ou de produto? Processo. Pronto, é produto. Por quê? Processo é quando já está acontecendo. As férias, vocês estão planejando as férias. Entendeu? Ó, aqui No está dizendo, ó, no caso, o produto é a férias? o produto é as férias. Tanto é, ó, possíveis problemas potenciais, ó. Os problemas ainda não estão acontecendo. É o que pode dar de errado nas férias. Interessante. Entendeu? O FEMEA de produto é o que... Ah, beleza, eu vou entrar com um produto novo na fábrica. O que pode acontecer de errado com esse produto? Então, antes de começar a rodar, tu reúne o teu time, a engenharia, a produção, a qualidade, o que pode dar de bronca? Aí começa, brainstorm, começa a ventilar. Pode dar isso, pode dar aquilo. E como nós vamos evitar? Como nós vamos bloquear? Aí tu já vai montando o plano de contingência antes de entrar em produção. FEMEA de produto. Ah, já está rodando, já está acontecendo, já está aumentando isso, já está da bronca, já está refugando, rejeitando. Aí é FEMEA de processo. O da laranja lá, foi FEMEA de produto ou de processo? Isso foi de processo, porque já tinha. Já tinha. É processo. Da laranja foi processo. Já estava bronca, já estava acontecendo. O cara já estava perdendo 400 sacos por mês. Beleza? É fazendo um Excel, é uma planilhinha Excel, onde as etapas do processo já está mais ou menos aqui. São os fatores, né? As etapas do processo, ó, local, hospedagem, roupas, malas, passagem, aluguel de carro. Pelo menos essas tem que ter. Isso são as etapas do CIPOC. Aí o que pode acontecer de errado com relação ao local? O que pode acontecer de errado com relação à hospedagem? O que pode acontecer de errado com relação às roupas, às malas, à passagem, ao aluguel do carro? E se isso acontecer de errado, quais seriam as causas principais para isso acontecer? Eu posso perder um voo. Beleza, se eu perder o voo, qual é a causa principal? Ah,
problemas com fuso horário, dormir demais, sair para balada no dia anterior à viagem e ficar de ressaca, não sei. Então, e aí, o que eu posso evitar? Como é que eu vou evitar isso? Essas seriam as causas para perda do voo dentro da etapa passagens. Passagens, perda do voo e as causas. E aí, para cada causa dessa, montar um bloqueio. Como é que eu posso bloquear? Aí começa. A gente pode achar que essas coisinhas são meio complexas, mas a gente já faz isso direto, né? Talvez não bem estruturado, bem roteiro. Só falta organizar as ideias. Só falta organizar. As ferramentas do Seis Sigma são para isso. Basicamente, metodologia de melhoria, é metodologia para organizar. Tu já faz, mas tu faz bagunçado. Aí, quando tu começa a organizar o fluxo, fica muito bom. Dá para aplicar um fluxo desse no setor de compras? Compras de uma fábrica ou compras de comércio, varejo? Eu trabalho no setor de compras da empresa de limpeza urbana aqui de São Luís. Então, a gente compra tudo. Do saco ao pneu de caminhão. Pronto. O que acontece? Quais são as tuas maiores dificuldades no compras? As pessoas, tu só trabalha no compras, mas tu executa o compras. As pessoas pedem, não é isso? Sim. Os setores diversos fazem pedidos e tu faz um processo licitatório, não é isso? Exato. Pronto. Quais são as principais falhas de um processo licitatório? Alguns exemplos. Às vezes, o termo de referência é mal elaborado e aí não aparece ninguém querendo oferecer o produto. Às vezes, o termo de referência é mal elaborado e durante a execução da licitação acontece um monte de impugnações e aí o prazo de entrega vai para o espaço. Porque tu fica mais tempo na burocracia da licitação do que realmente em executando a compra, né? E aí tu pode deixar faltar material em algumas áreas da prefeitura. Quais são as outras falhas que podem acontecer? A gente falou aqui de não aparecer ninguém para participar da licitação, a gente falou aqui de muita impugnação, a gente falou também de preço elevado. Não tem orçamento e aí só aparecem valores muito caros, certo? O que mais que que pode dar errado? Fornecedor ganha, mas não entrega. Sim, certo? Tem bastante. Pronto, o cara ganhou, era para entregar e não está entregando. A gente falou de 4 mega problemas, certo? Sim. Cada um desses vai requerer uma análise, um FEMEAzão. Então, tu fez um Pareto, desse Pareto apareceu desses 4 mega problemas, tu vai me dizer, Vicente, o que mais está acontecendo aqui, que você acabou de falar, o cara ganha, mas não entrega no prazo. Então, nós vamos priorizar esse. Então, o Pareto disse, dos top mais, esse é o pior, pegando os últimos 6 meses, das quantidades de licitações que nós tivemos 1.000 licitações, de 1.000 licitações, só entregou no prazo 100, 900 entregou fora do prazo. Então, esses 900 que entregou fora do prazo é o top mais no Pareto e nós vamos identificar por que estão entregando fora do prazo. Aí começa a fazer um Ishikawa. O Ishikawa disse, está entregando fora do prazo porque não tem uma multa contratual. Então, bora colocar uma multa contratual na licitação. Tem a multa contratual, mas não está sendo executada a multa contratual. Então bora executar a multa, começar a executar a multa contratual. Tem a multa contratual, está sendo executada, mas não tem um padrão. Às vezes executa, às vezes não. Como é que a gente pode sistematizar para sempre executar? Tem um gestor do contrato? Não tem. Então vamos criar um gestor do contrato. Qual é a causa que o cara não está conseguindo entregar no prazo? Por quê? É porque ele está agindo com má fé ou é porque realmente o produto é complexo, a logística é complexa e não consegue entregar a maioria dos produtos? E aí vai estratificando cada vez mais. Então, tu pode pegar e ir montando um FEMEA com as etapas do processo licitatório. Em cada etapa,
tentar identificar o que pode criar de controle para poder a burocracia rodar de forma mais fluida, mais rápida. E, basicamente, pela parte da manhã, eu trabalho no Tribunal do Trabalho. E eu fui diretor de informática por 4 anos, da área de tecnologia. Eu tinha que fazer licitação direto. Porra, esse mundo de licitação, para mim, era um inferno. Porque não é simples. E aparece gente de tudo quanto é perfil, querendo te dar golpe. Então... Só que a gente não faz assim, a licitação em si. Eu tenho que ter 3 cotações, com melhor prazo, melhor tempo de pagamento e preço. Não ocorre o processo licitatório em si, toda aquela burocracia. Mas mesmo assim é bem desgastoso. Mas é uma empresa privada ou uma empresa pública que tu trabalha? Privada. Então é mais Ela light. presta serviço. É mais light. Eu pensei que era público, eu pensei que era prefeitura. Aí não, se fosse... Não, a gente presta serviço para a prefeitura. Tá. Não, se for numa empresa privada fica mais fácil, porque a tua capacidade de fazer pressão é maior e teus prazos rodam mais rápido, né? Só que mesmo assim, tu vai cair na mão de fornecedor realmente nebuloso. Tem que mapear os fornecedores, montar uma matriz de fornecedores, ter sempre um fornecedor backup para um determinado tipo de produto e ficar brincando com um e com outro, porque isso evita que o fornecedor fique viciado e comece a te tratar mal, atrasando, negligenciando. E aí tu pega e ao montar essa matriz, isso seria já um plano de ação. Mapear primeiro quais seriam os fornecedores mais críticos e os produtos mais críticos. E aí o Pareto vai te ajudar nisso. Depois de identificar quais são os fornecedores mais críticos, procurar conversar eles, chamar eles para conversa, para tentar entender por que eles não conseguem entregar. Se o problema é má fé ou se o problema é real. E se o problema for real, montar um estical junto com eles para dizer, cara, tem que resolver, senão eu vou ter que ir para o plano B, achar um outro fornecedor, trabalhar outros fornecedores. E aí começa. Normalmente as soluções vão sair à base de contrato. Apertar o contrato para um lado e para o outro, mas assim, em comum acordo. Não adianta só tu apertar e dizer, então não vou mais te fornecer porque eu não quero mais trabalhar contigo. Opção, né? Entendi. Legal, o que mais? Bom, pessoal, o que eu vou fazer então? Eu vou marcar mais uma reunião, tá? Para a gente falar de exercícios. O primeiro, o segundo e o terceiro exercício já estão com vocês aí. E aí eu vou pegar a ideia da sala, dessa sala para vocês se reunirem. Vocês têm um ambiente para se reunir. Será que é boa? Eu acho boa, só que a questão do horário que para mim não seria tão vantajoso, porque como eu não estou home office, eu só chego em casa depois das 6. Então, melhor que fosse uma sala à noite, de repente, né? Isso. Isso é consenso entre vocês todos, será? A maioria prefere uma sala virtual à noite? Eu acredito que seria melhor à noite. Né? À noite, né? Também acho que sim. Legal. E aumentar a quantidade de aulas de videoconferência para a gente ter mais contato e tirar mais dúvida. Beleza. Show, pessoal. Cadê a Hernanda? Hernanda, eu vou verificar por que tu não está acessando visualização de dados e fiquem à vontade de mandar dúvida no meu WhatsApp, no meu e-mail, tá? Eu vou conversar com a Bianca só para poder fechar mais uma data, porque como vocês estão com calendários diversos, eu também não quero sair marcando agora, sem estar todo mundo e sem olhar os calendários, senão eu vou acabar dando sobre overflow de novo. Aí marcar uma data errada e lá vai. Beleza, professor. Eu queria participar das lives. Então, se pudesse organizar melhor essa questão desse excesso de trabalho, para mim seria melhor. Mas
As lives estão acontecendo às 17 horas no Instagram. Professor, eu tive que fazer esse trabalho dele, daquela disciplina, eu levei 3 semanas para fazer uma. Entendi. 3 semanas dedicando direto. É porque, como eu expliquei, eu gosto de entender. Entendi. Então, tem trabalho que está muito complexo para meu entendimento, que eu não sou da área, enfatizando, né? Entendi. Ó, o lance das lives é mais complicado eu mexer nos horários, porque eu dependo do palestrante, né? E aí... Não estava falando de mexer no horário das lives, e sim de ter esse suporte com as atividades, assim como o senhor fez agora, de dar um suporte, e aí a gente consegue acelerar as entregas dos trabalhos, porque eu sou do tipo seguinte, eu não gosto de pegar uma, pego outra, eu elimino uma, depois vou para outra e vou para outra, porque finda atrapalhando as ideias. Entendi. Tá. Mas o que ela deve estar falando não deve ser nem as lives, deve ser as videoconferências aqui com o professor, né? As vídeos, né? Ah, tá. Não é live, não é vídeo. Tá. Ó, como é que nós fizemos a aula de hoje? São 11h37 aqui em Manaus, 12h37 aí. Nós fizemos 30, 40 minutos de conversa no início, onde eu ouvi individualmente. Depois, eu fiz uma revisão dos exercícios das duas primeiras aulas, e depois eu mandei o conteúdo de FEMEA e passei um outro exercício. Vocês perceberam? Foram 2h40 de trabalho, mas foram 2h40 bem produtivas. Eu não fui bonzinho em nenhum momento, observa isso. Não, e essa didática ela foi bem bacana, porque a gente acabou tirando do radar o que estava sendo problema para todo mundo, que era tirar os exercícios, e entrar num conteúdo novo. E entrou com conteúdo novo. Show de bola. Eu acho que assim, 2 horas de vídeo, 2h30, consegue rodar, mas a gente tem que ter esse roteiro. Mas é bom, eu vou conversar com meus professores também, até para a gente criar essa cultura de sempre que começar a aula, fazer uma revisão dos exercícios anteriores, gastar meia hora ou 40 minutos explicando, tirando dúvida mesmo. Porque não adianta só entubar conteúdo pouco, senão não adianta. Não é esse o objetivo. Legal. Revisão de exercício. Isso também é legal que os alunos eles aproveitem, se tiverem dúvidas, aproveitem para compartilhar as dúvidas, né? Deem uma olhada no material, tentem dar uma olhada nos exercícios antes das videoconferências, porque aí os alunos já vão direto no ponto onde estão com dúvidas, e aí facilita para o professor explicar algo que realmente vai ficar mais claro. Sim. Legal. Mas beleza, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Se está todo mundo bem. E Andra, cuidado aí com a saúde. Depois eu te mando um WhatsApp. Não facilitem, pessoal. Não facilitem, que a gente ainda não sabe muito bem o que está acontecendo. Os dados não são muito reais, né? Quando é engraçado, a gente estuda na estatística que tu não pode tomar decisão olhando só um número. E o mundo todo só estava tomando decisão olhando um gráfico só, um número só, que era a quantidade de infectados. Aí, de repente, descobriram que a quantidade de infectados está errado. Agora estão olhando a quantidade de sepultamentos. Eu falei, porra, bicho. Tanta gente inteligente no mundo e os caras estão tomando decisão olhando um número. Ninguém faz isso. Mas tá bom. Paciência. Tem muito político. Agora estão também acrescentando o número de pessoas que se curam. Pronto. Aí agora já tem infectados, sepultamentos e curados. Mas tem que ter um mix, cara. Não tem como. Não dá. E aí toma decisão errada, né? Aí é decisão puramente política às vezes. É complicado. Isso. Pessoal, obrigado. Uma boa tarde para vocês. Bom almoço. Desculpa eu ter entrado no almoço de vocês aí, hein? Nada. Eu vou jogar o material agora. Eu vou salvar agora o material lá no YouTube. Essa aula vai ficar lá no YouTube e eu vou salvar o arquivo que o Francisco me deu na plataforma e também essa parte da laranja para vocês verem o exemplo da laranja lá na plataforma. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, Bianca. Boa tarde. Obrigada, gente. Valeu, Boa tarde. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem tranquilos.